Olá, eu quero trazer uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa questão da pandemia do novo coronavírus. Primeira coisa é que tem pessoas que estão colocando essa situação como uma situação comum ou que é algo que já aconteceu no mundo, e não é verdade. Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes. Nenhuma vez algo atingiu tantas nações, tantos países, tantas coisas que foram paralisadas de uma vez, e isso realmente é uma situação totalmente diferente do que a gente já viveu. Então esse ponto primeiro nos chama a atenção, não é algo comum, é algo que realmente vai ficar já marcado na história do mundo. Outra coisa é a questão que nos preocupa, preocupar o planeta todo, é a questão econômica. Não apenas a parte que já nos causa tristeza, nos causa temor, que é enfermidade, que são mortes, mas também a parte econômica, que tem um impacto fortíssimo, paralisando coisas que a gente nunca viu ser paralisado, e a gente não sabe até quanto isso vai, quais serão os desdobramentos de todas essas paralisações. Mas em Mateus 10,16 fala para que a gente seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos, como cristãos, fazer o que precisa ser feito, ser prudentes, tomar cuidado, e aquilo que cabe a nós fazer, aquilo que os órgãos competentes de saúde nos mandam fazer, que a gente venha fazer com dedicação, para que isso tenha o menor prejuízo possível para os nossos queridos, para as pessoas que nos rodeiam e para todos os brasileiros. Uma coisa importante é que a gente está vivendo dois extremos. De um lado nós temos alguém que está maluco, arrancando os cabelos, achando que o mundo vai acabar de uma hora para outra e que é a coisa mais horrível que já aconteceu no mundo, e a gente também não é bem isso, né? A gente precisa ter calma, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa colocar a cabeça no lugar e fazer o que precisa ser feito. Do outro lado, no outro extremo, nós temos as pessoas que dão risada, que fazem piada, que acham que isso não é nada e que não vai impactar em nada e que daqui a pouco é uma coisa muito simples e não é bem isso também. Então a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos. Por isso essa palavra, seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. E eu quero ler um verso que está em Mateus 24:7, que é onde nós vemos essa palavra se cumprindo, que é a seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu friso essas pestes e friso em vários lugares. Ou seja, nós já vimos grandes tragédias, muitas enfermidades, mas tudo foi muito localizado. Dessa vez a coisa impactou o mundo inteiro de uma maneira assustadora, Por isso esse nome é tão forte que poucas vezes nós ouvimos, e tem gente que nunca ouviu, que é a pandemia. Então, nós cremos nessa palavra que é o início do fim. Realmente, nós estamos vivendo o princípio das dores. Então, é momento de nós nos despertarmos, é momento da igreja despertar, é momento da igreja despertar para buscar ao Senhor, porque realmente isso é um sinal muito forte de que Jesus está voltando, Jesus está às portas, e a igreja tem que estar pronta para isso, de uma maneira como o Senhor nos ensinou a ser, a buscá-lo, a ser correto, a viver em obediência, em santificação, fazer o que nós temos que fazer e não ficarmos desesperados achando que nós vamos morrer. E nós vamos ter na nossa consciência, como o apóstolo Paulo, Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Outro ponto é que tem muitas pessoas triunfalistas que acham, não, porque nós somos igreja, porque nós somos de Jesus e nós não vamos sentir nada a respeito desse assunto.
Então temos que tomar cuidado com isso, porque isso não aconteceu com Elias, né? Elias profetizou a fome, Elias profetizou que não ia chover e ele passou pelo esse deserto, ele passou por essa dificuldade. Deus concedeu para ele uma direção, mas nem por isso ele deixou de passar por tempos difíceis. E é assim que eu acredito. O Senhor vai sustentar a tua igreja, o Senhor vai livrar o teu povo, o Senhor vai sustentar os que são seus, só que ninguém está livre dessa calamidade. Deus é soberano, só Ele sabe como que serão os dobramentos disso. Então, para finalizar minha palavra, eu quero te convidar. É momento de nós orarmos, é momento de buscarmos ao Senhor. Como diz em Lamentações 3,19, vamos colocar a boca no pó, talvez assim haja esperança. Essa tem que ser a nossa batalha. Colocar a boca no pó para que haja, talvez assim haja esperança para nós brasileiros. Orar por a nossa nação, orar pelos pobres, orar pelos nossos governantes, orar pela igreja do Senhor, colocando a boca no pó, se humilhando, porque esse é o propósito de Deus quando situações difíceis vêm, é para que o ser humano reconheça quem é Deus, quem é o nosso Senhor, quem que está no controle, quem é que manda, não é assim? Então, que nós possamos orar e buscar ao Senhor, né? Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda nós podemos achar. Então, se você não está bem com Deus, se você acha que está em falta com alguma coisa, se existe algo no teu coração, é chegado o tempo do fim. É momento de nós orarmos, é momento de nós nos unirmos, é momento de colocar a cabeça no lugar. Porque realmente, meus irmãos, isso não é algo comum, isso não é algo trivial, isso vai ficar marcado na história do mundo. E que nós possamos, meus irmãos, tirar a lição disso e nos aproximarmos mais de Deus. Porque se Jesus está voltando, nós temos que estar prontos para esse dia. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.